Nós vamos respirando bem profundamente. E nós vamos abraçar o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas. Vamos assim mentalizando ele do nosso lado, segurando em nossas mãos, nos amparando, nos fortalecendo, de muito amor, de muita paz. Nós vamos abrindo as portas do nosso lar ou do ambiente em que estamos, para que os guardiões amigos possam adentrar esses espaços onde nos encontramos, com muitas tochas, com muitas espirais, com muitas redes em forma de tala metálica, num tom violeta e verde mata. E vai passando, retirando formas, pensamentos, sentimentos, medos, inseguranças, tristezas, ansiedades. Tudo isso vai sendo levado ao centro da Mãe Terra para ser queimado, ser ressignificado, se transformar numa energia positiva. E nós vamos sentindo o violeta transmutando toda essa energia que nos envolve. Nós vamos sentindo os guardiões se aproximando de cada um de nós. E nós vamos sendo envolvidos no violeta desde a cabeça até os pés, transmutando a energia negativa, transmutando o cansaço, a preocupação, a ansiedade, a tristeza, tudo aquilo que a gente está sentindo, que não é bom, vai sendo transmutado, vai sendo quebrado através do violeta. Nós vamos assim mentalizando um verde mata, a mata fechada, de árvores centenárias, a força dessa energia, desse verde escuro, que vai tirando a densidade do coronário, a densidade do peito, a densidade do gástrico, do bulbo, intensamente, tudo vai sendo higienizado. Nós vamos assim mentalizando. O rosa no cardíaco, um rosa bem clarinho, a nos envolver, principalmente no cardíaco, começa desde a cabeça, expande no cardíaco e vai até os pés. O azul, trazendo uma tranquilidade. O lilás trabalhando nos 3 corpos, o físico, o emocional e o espiritual. E nós vamos nesse instante mais equilibrados, pedindo aos nossos outros amigos guardiões que façam uma corrente de proteção em torno do nosso lar, para que possamos ter a proteção, possamos estarmos unidos no acolhimento de amor e nas radiações com muita paz. Nós vamos buscar a sintonia com o Hospital Santa Cruz, com um pingo de luz através de Ruiz, o nosso mentor espiritual, e todos os mentores amigos do pingo de luz. Essa caravana iluminada, de amor, de luz, de fé, de esperança. E nós vamos sentindo a expansão dessa energia positiva, nos levando. Ismael nos leva até Maria, nossa mãe de amor.
e sentimos o coração pulsar de Maria, esse coração leve. Maria segura em nossas mãos e nos leva até Jesus, o nosso Mestre, que nos sorri, olha nos nossos olhos, e nós sentimos a fé, a perseverança, sentimos uma calma, de mãos dadas com Jesus. Nós vamos ao Pai Criador agradecer o dom desta vida, essa oportunidade bendita de aprendizado da noite de hoje, onde aqui estamos para nos acolhermos. Que nesse instante possamos todos nós mentalizarmos a oração do Pai Nosso em agradecimento maior a Deus, esse Pai de misericórdia, que nos acolhe, nos fortalece, nos equilibra. E nós vamos assim sentindo essa energia a envolver a toda a terra, essa terra bendita e amada, de muita luz. E unidos nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que nesse instante a sala do acolhimento de amor seja repleta de muito verde, violeta, lilás, índigo, junto com os guardiões amigos. E vamos assim preparando a sala das radiações, que ali estarão todos os médios, envolvidos nessa energia da luz, do amor, da fé, da esperança, a energia da natureza. Esta sala vai se iluminando, a sala das radiações, a envolver todos os médios, que seja um trabalho de muito amor, de muita fé, de muita perseverança. Graças a Deus, graças a Jesus. Ju, um bom trabalho, mas faz uma vibração pela Débora, pela mãe dela principalmente. A mãe dela se chama Nair, tá? Na sala, tá? Envolve na sala e dá um conforto. Bom. E o pai, Geraldo, né? Mas ele não, né? Ele não, é preferível a gente fazer no final, quando a gente vai encerrando o nosso trabalho. Tá bom. Tá bom? Um bom acolhimento para vocês. Até A mais. todos nós. Todos bem? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá? A página de hoje do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca, é Arquipélagos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Allan Kardec, 114. É o capítulo 17, item 3, tá? E aí ele vem assim: ouvi da monja Coen uma história interessante, a qual reproduzo com minhas palavras. Numa floresta antiga, havia um monge dedicado aos assuntos espirituais.
respeitado e admirado por seus conhecimentos a respeito de Buda. Certo dia, um homem de idade avançada procurou o monge para esclarecer uma dúvida. Sabe o monge, qual é o ensinamento mais importante de Buda? Sem delongas, o monge respondeu: não faça o mal, faça o bem. Não contendo a frustração com a resposta tão simples, o homem retrucou: mas isso qualquer criança sabe. Mas um homem de 80 anos ainda não consegue praticar. Respondeu o monge serenamente. Estamos cientes de que a base de todas as religiões é esta: faço o bem, não faço o mal. Mas por que, embora sabedores dessa verdade, ainda estamos tão distantes dela? Acredito que a resposta esteja no fato de que a percepção da nossa existência ainda é egocêntrica, o que nos leva a viver como se a vida existisse a partir de nós e exclusivamente para nós. Acreditamos e vivemos como se fôssemos as únicas ilhas existentes no oceano. Não percebemos que existem outras ilhas, tão importantes como nós, e que todas estão interligadas pelo mar da vida, e que, por isso mesmo, todas interagem umas com as outras, afetando-se reciprocamente. Por isso, a prática do bem é a melhor ferramenta do equilíbrio individual e coletivo. O ecossistema divino é de natureza familiar, não individualista. Por isso, na oração que Jesus nos ensinou, o Mestre fala sempre no plural: o Pai Nosso, o Pão Nosso, perdoai as nossas ofensas, enquanto a nossa oração for: meu Pai, o pão meu, perdão a mim, serão como aquele idoso que visitou o monge, um sabedor da verdade, mas que ainda se vê como a única ilha do universo. Fez pensar? Eu vou abrir você. Tá aberta, Sônia. Fez pensar, sim. Fez pensar, é? Oh, se fez, porque a gente de vez em quando esquece essas coisas, né? Quando você vê, você já falou, quando você vê, você já pensou, não é? Quando você vê, você bota para fora. Agora ia de pouco. Eu botei uma, meu marido olhou para minha cara e falou: você devia fechar essa boquinha. Falei: nossa senhora, já fechei. Daí vem aqui, já tinha lido o texto. A gente esquece, né? A gente sabe, mas a gente é muito egocêntrico, não é? É. Precisa melhorar, né? E aí, assim, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou trazer um outro texto. Aqui, a Kardec nos fala, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Então, vamos ao Evangelho. No item 3, o homem de bem. O texto é grande, mas eu acho que é um texto, além de bonito, eu acho que traz uma grande reflexão para a gente. O texto do Evangelho, ele está no capítulo 17, tá? É o item 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta-se se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que pode, se negligenciou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem que se queixar dele, enfim, se fez ao trem tudo o que desejaria que fizessem para ele. Esse é o primeiro parágrafo. Passamos nesse parágrafo. Oi, Ana Cláudia. Não passamos, Ana Cláudia. Só nesse tem muita coisa que faz pensar. Acho que em tudo não. A vontade nós temos, mas se nós fizermos,
É outra coisa. Tem fé em É. Deus. Ele fala, aí é o segundo parágrafo. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que acontecem sem sua permissão e se submete em tudo à sua vontade. E aí, passamos nesse segundo parágrafo, quando acontece as coisas conosco, nós entendemos que está tudo certo. Nem sempre, nem sempre. A gente espera que aconteça de um jeito, e Mas aí a gente acontece de outro, e às vezes a gente até se revolta, porque a gente queria que acontecesse do jeito que a gente pensava que seria o bom para a gente. Mas se a gente tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, sabe que tudo acontece Para o e melhor. está tudo certo. Pois é, E por que a gente se revolta? pois é. Por quê? Por quê? Bora para o terceiro. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E aí? Colocamos os bens espirituais acima dos bens temporais, os bens que ficam na terra, mas os verdadeiros bens são os espirituais, as nossas conquistas. Tudo bem, eu sei que vocês estão pensando, uma hora vocês vão falar, uma hora essa língua destrava, então vamos lá. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceitam sem murmurar. A gente aceita, mas a gente murmura primeiro. Um fofinho a gente murmura. A gente murmura. Aí, depois, a gente vai pensando e vai analisando e acaba aceitando, porque também Hoje eu não vou falar nada. Tô quieta. Tô segurando. Porque a moça, a Cícera entrou hoje. Se eu for falar, coitada, ela não volta mais, coitada. Não, pode falar, gente. Ela volta. Não volta. Não volta. O homem imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Seria tudo de bom se a gente agisse sempre assim, né, Valéria? pois é, né? É, Estou com a bandeira branca. tá Não bom. estou falando nada. Encontra sua satisfação nos benefícios que difunde, nos serviços que presta, nos felizes que consegue fazer, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. É cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas decorrentes de toda ação generosa. É bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Afirma que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, mesmo leve, quando pode evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só se lembra dos benefícios, pois sabe que lhe será
perdoado na medida em que tiver perdoado. É indulgente com as fraquezas dos outros, porque sabe que também necessita de indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo: aquele que não tiver pecado, que lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem, que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer-se no dia seguinte que há nele alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem a seus talentos à custa dos outros. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que é vantajoso para os outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que pode lhe dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou o homem sob seu comando, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para levantar-se sua moral e não para esmagá-los com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por seu lado, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza dão, como gostaria que fossem respeitados com relação a ele. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distingue o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuir estas está no caminho em que conduz a todas as outras. E aí? Estamos no caminho do homem de bem? Praticamos, então, se está todo mundo dizendo que sim, né? Porque está todo mundo de microfone fechado e balançando a cabeça. Eu estou fazendo a tradução para o YouTube, né? Coitadinhos. Então, praticamos a lei da justiça, do amor e da caridade? A gente pode dizer isso? Tá difícil, hoje acho que eu estou reprovada. Por quê? Ai, olha, essa caridade aí é difícil, viu? Porque a caridade real é aquela que você faz sem perceber, né? Não só aquela que você trate todos muito bem, etc. e tal, mas uma caridade que nem Jesus, Maria Teresa de Calcutá. Isso sim era caridade, né? A nossa, ela é um pouco, digamos assim, a gente conhece tudo, então a gente faz, mas é mais fácil pôr o dinheiro, pôr a mão no bolso do que estender a mão para um mendigo na rua. Então, essa página eu achei bem interessante, porque assim, a gente tem, todos nós estamos buscando um caminho. Se a gente for falar que a gente tem essa justiça, a gente não tem essa justiça. Se a gente for falar que a gente cumpre essa lei da justiça, a gente cumpre. Vamos lá, vamos esmiuçar. Já furamos a fila do banco? Então a gente não cumpriu. Como que está a nossa direção?
no trânsito? Já cortamos, né? Aquela coisa, né? Tá todo mundo Não já fizemos? Então a gente não cumpre a lei da justiça. Porque todo mundo fala assim, todo mundo acha assim, eu não roubo. Tudo certo. Mas e a fila? As benditas das filas. Ou então, eu não faço nada de errado, eu não estou roubando, mas eu pego o meu idosinho e é ele que vai para a fila do idoso. Com aquele montaréu de conta para pagar da família inteira. Isso não é lei da justiça. A gente está fazendo coisa errada. Então é por isso que eu falo, nós cumprimos a lei da justiça? Não, né? A gente tenta, né? Vamos fazer, vamos espremer de um ladinho, né? Vamos espremer do outro. Então a gente quer dar um jeitinho. E Jesus não dava jeitinho. Jesus era correto. Ele é correto. Por quê? Porque ele é maduro. Ele não é imaturo como a gente. A gente quer dar um jeitinho por quê? Porque a gente não quer sofrer, a gente não quer passar fila, a gente não quer passar calor, a gente não quer fazer nada. É assim ou não é? Será que algum caridoso pode abrir esta... A Fernanda tá assim. Sim. Não, eu tô querendo falar um monte hoje. Mas é verdade. E isso cai naquele negócio do singular, né? Não é? Eu tô pensando em E é mim. assim. E é assim. E aí, semana passada eu estava conversando com uma amiga minha, falando assim, a gente sempre fala que tem fé, né? A gente tem fé, né? Todo mundo aqui tem fé. Mas em determinados momentos, em momentos que a gente está aflito, a gente lembra da fé em primeiro lugar, que tudo ali vai dar certo no final? A gente não consegue. Eu falei para minha amiga, a gente não consegue. Ai, vamos ter fé. Mas na hora do aperto, a gente está assim, né? Se sentindo sozinho, não pensando em Deus, pensando só, né, em si mesmo. E aí depois fala assim: não, mas eu tenho fé. Então, nessas horas que a gente vai refletindo, é uma realidade. Na hora que quando as coisas ficam difíceis, na hora que... Então, E aí? A fé vem e todo mundo faz assim, né, pra mim. Todo mundo só fica assim. não, aí todo mundo tem fé, porque né, a gente acredita em Deus, temos uma religião, né, temos ele em primeiro lugar. Mas e aí também cai com essa situação da bondade também. Porque a gente já conversou, acho que isso aqui na reunião, eu me questiono assim, nossa, eu tenho que ajudar, mas ali naquele momento eu sei que não é só o dinheiro que eu vou dar. E aí eu começo a pensar na minha cabeça, não, que dê tudo certo para essa família, que tenha uma luz, que apareça uma pessoa iluminada para levar, tirar eles ali né, daquele lugar perigoso, e enfim. Mas não é na hora, tá? Não é na hora. É assim, andando com aquela imagem na minha cabeça, que talvez eu deveria ter parado, ter feito alguma coisa, mas aí não dá, né? Mas é aquilo que a Sônia estava falando. A caridade, a gente fala muito da caridade. A caridade de tirar do bolso é a mais fácil. A caridade de parar, olhar para a pessoa e falar: o que você tem, amigo? O que você tem? Como que você tá? Vem cá. E escutar. Amigo, me conta. O que está doendo? Essa é a caridade que mais falta na Terra hoje em dia. A empatia. Né? As pessoas terem empatia. É verdade. Ter o olhar. Ó, você está aqui, você está vendo, ó, eu não estou no 100%.
eu estou precisando falar. E aí você ir lá. Aí essa caridade é muito complicada, porque hoje em dia a gente tem que... É muito perigoso, né? Porque tem muita toxicidade. E aí, às vezes, você vai escutar 1, 2, 3 e, de repente, você se transformou o caminhão de lixo. Exatamente. E aí você vai começar a ficar com tudo. Entendeu? Então, aí onde que você fala assim, como que eu ajo dessa forma? Como? Como que eu posso ajudar? Né? Eu tô aqui, mas a pessoa vai ter que andar. Eu não vou poder andar pela pessoa. E muitos confundem nesse fator, né? A gente dá a mão e puxa, né? Como que faz o salva-vida, né? Ele vai, ele inverte a pessoa para que a pessoa não afogue ele. É a mesma coisa a gente tentando auxiliar as pessoas. A gente não pode se afogar. E aí é onde o que as pessoas fizeram? Elas abriram dessa caridade. A empatia, o ouvido amigo, o ombro amigo, está cada vez mais difícil. Porque se você passar e falar assim, bom dia, tá tudo bem com você? Às vezes você pergunta educadamente, tá tudo bem com você? E se a pessoa para, você fica assim, você fica toda já né, se requebrando toda porque você quer sair. Você não quer ouvir. Você não quer ouvir sobre a dor, você não quer ouvir sobre nada. E também, ó, Valéria, me remeteu assim, tipo, deixe parar, né? Pensei eu aqui, né? Parar um mendigo na rua e ouvir, a sociedade também te julga, né? Você sabe que era muito interessante. Os meus filhos, o que eu conversei agora, o Gabriel, né, que eu pedi para que estava gravando, o Gabriel nasceu no Espiritismo. O Guilherme, ele veio com 4 anos. E o Guilherme, assim, até os seus 10, 12 anos, ele falava assim, me dá um dinheirinho. Aí eu falei assim, você quer um dinheirinho para quê? Eu preciso comprar uma marmita. Eu falei assim, para quê? Você está com fome? Não, eu tenho que ir ali distribuir. Olha, ó, estão passando fome. Aí eu ia lá e pagava e ele ia e entregava. O Gabriel já era aquela coisa assim, seus 3, 4 anos, indo para a escola. Ele falava assim, ele falava bem assim, eu gostaria de entender por que que tem gente pegando os animais, cuidando dos animais, falando que os animais são seus filhinhos, e se tem um monte de criança no orfanato, tem um monte de criança na rua. Eu gostaria de entender. Eu não consigo entender. A criança também precisa de um lar, precisa de uma comida. E ele ia discutindo com isso, você entendeu? Ele falou assim, fica todo mundo falando assim, o meu petzinho, o meu petzinho. Ele falou assim, tudo bem, o petzinho é lindo, mas e a criança? Aí você fala assim, era isso que vocês ficavam conversando? Não, era dele. Sempre foi dele. Então, assim, esses parâmetros, por quê? É aquilo que a gente fala, a criança quando nasce na religião, né, ela tem uma religião, seja ela qual for, gente, seja o espiritismo, o católico, o evangélico, eles vão com essas bases. Essas bases ficam fortes nele na primeira infância. Então, era isso que eles ficavam, né, assim, e eles iam discutindo, né, um de um lado, outro do outro. Um queria dar o dinheiro para mim ir lá. E o outro ficava no questionamento que as crianças... E ele falava assim, não dá para você adotar uma criança? Eu falei assim, mas eu já tenho você e seu irmão. Ele falou assim, mas então, aqui a gente poderia dividir esta casa. A casa dava, não é tão pequena. Não é tão pequena. E aí você fala. E ele ia, olha, era todo dia no caminho da escola, era a mesma coisa. Ele via os petzinhos todos lindos, maravilhosos, tal. Ele estava
no Regina Altman, aí assim, pegava, né? As crianças iam buscar, as mães iam buscar com os pets. Ele falou assim: olha lá, não estou dizendo, olha lá os pets. Ele fazia bem assim, a gente conversa no carro. Aí ele falava assim: mas olha lá os pets. Agora, a criança, para ser adotada, não pode. Não pode. Aí ele falou assim: vamos lá. Aí vinha o outro, o Guilherme. Aí falava assim: precisamos dar um jeito. Eu falei assim: tá bom, então vamos lá, vamos ver os jeitos, vamos. Então, assim, era deles. E eles aprenderam dessa forma. Aí você fala assim: eles continuaram. Esse mais velho, quando foi para a faculdade, a primeira coisa, ele se tornou, como que tem, né, na faculdade lá o centro, né, ele foi lá fazer o quê? Ele foi angariar doce para dar para a criançada, pedindo para os calouros, tinha que doar doce, tal, porque ele ia fazer a festa de Páscoa da criançada, lá, porque ele fazia parte do bendito centro cívico lá da faculdade. Então, assim, as sementes, elas ficam, né? É aquilo que, não, vamos lá, vamos fazer, vamos se mexer. Então, assim, eles tinham. E eu ficava só assim, eu falei assim, minha nossa senhora. Eu falei assim, e as pessoas ficavam assim, de onde que eles têm essas ideias? Eu falei assim, deles mesmos. Porque eles pensam, né? São crianças que pensam, e todas as crianças pensam. Às vezes elas só precisam ser ouvidas, né? Mas eles pensam e desenvolvem tudo isso. Mas vamos lá, voltando ao homem de bem. Então a gente já passou pela lei da justiça, da caridade e do amor. Como estamos com a lei do amor? A gente podemos fazer uma coisa. Dá para começar a exemplificar essa lei, que é uma lei universal, essas três, né, justiça, caridade e amor, por nós mesmos. Vamos tirar todos os chicotinhos. A gente pode ter um tantinho de amor com a gente mesmo. Então, Sônia, não se cobre tanto. Não se cobre tanto. Às vezes, assim, Paulo falava, né? Por que eu faço o mal e não faço o bem que eu quero, né? O mal que eu não quero eu faço, mas o bem que eu quero eu faço. Não, o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero eu não faço. Paulo falava muito isso. Mas a gente não está maduro. A gente está anos-luz de Jesus. Então, assim, se a gente exemplificar um pouco a lei do amor conosco, vai ser um pouco melhor. Porque a gente vai conseguir exemplificar com o outro. Mas se a gente não exemplificar com a gente, sabe, acalmando o coração, tudo bem, hoje não foi bom, mas amanhã vai ser, eu vou ter uma resposta melhor. Hoje escapou, não deu, não consegui segurar, sabe? A gente consegue fazer isso com a gente ou tá difícil? Ou é difícil? Ana Cláudia, abra esse microfone, fazendo favor. Eu acho que hoje em dia eu consigo mais. Me amar no sentido de me perdoar pelos meus pensamentos e as minhas ações. Que antes eu me cobrava muito. Eu sempre fui muito turrona. Hoje não. Hoje eu penso em mim, mas eu consigo, não sei se eu estou me explicando, mas eu consigo pensar no outro. Então, eu consigo me perdoar, eu consigo me amar, eu não estou mais me ferindo e nem ferindo tanto o outro. Eu estou reconhecendo isso em mim. Porque você deixou de ferir você. Se você não fere você, você não fere o outro. Eu estou começando a perceber que eu estou nessa onda, assim, entendeu? É muito bom. Me dá uma paz. Eu não sei se eu posso falar, é
é um controle de sentimento, é isso? Eu acho que pode ser que eu vou falar uma besteira agora, mas eu acho que isso é um pouco de treino, não é? A Esse é o gente controle. percebe, É. aí a gente melhora, aí a gente, opa, não deu, e aí acalma o coração. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ir treinando, fazendo, que aí vira Então, a essência. é por isso que eu acho que o controle, eu me sinto feliz quando eu sinto esse controle, porque eu estou parando para Estou analisar. parando para pensar, isso aí. E antigamente, tchum, eu acho que a essência vai demorar. É, Mas eu fico mas feliz nós em estamos no cada caminho. momento, em cada Mas momento então, ó, que aí eu todo falo. mundo então, aí todo mundo fala assim: você concorda que a gente está longe do homem do bem? Nós não somos o homem do bem. Então, por isso que eu falei, era tudo lindo que você falou. É. Pensar, a gente conseguisse fazer tudo, né? De coração, de primeira. Hoje a gente faz, Valéria, mas a gente faz no controle, eu acho, sentindo. Estamos no caminho, Sim, Valéria. Sim. Caminho bom. assim, Eu fico eu feliz. quero dizer quando É. a gente traz esse, que nem quando ele trouxe esse exemplo do homem de bem, né? Que nem aqui, a gente vai ler aqui, quando o homem perguntou, fazer o bem, a gente faz o bem, mas a gente faz o bem sempre. Não, então. Então, e aí que tá. Muitas vezes a gente acha que a gente faz o bem. Não. E aí que a gente não. Eu acho que o que. Quando ela contou essa história, a monja Coen, é nesse sentido. Nós não estamos nesse estágio de fazer o bem o tempo inteiro. Nós não estamos evoluídos. Mas muitas vezes nós nos enganamos falando que fazemos. A gente não para pensar que a gente não faz. A gente não para analisar. Né? E por isso que eu falo, por que eles jogaram as 3 leis? Porque se a gente fizer por nós primeiro, para depois fazer por outro, nós vamos estar trabalhando no plural. É isso mesmo. Mas se a gente vai para o plural primeiro, Jesus conseguia fazer isso, mas nós não. Nós não conseguimos trabalhar no plural. Vamos lá. Aí, assim, eu adoro ficar aqui. As carinhas, né? Você fica vendo. As carinhas. Porque quando eu falo, fica todo mundo, imagina, claro que eu faço. Tá. Então vamos lá. Aí é onde que. Tá vendo? Eu estava quieta, estava tentando manter a boca quieta. É isso aí. Me diz uma coisa. Na hora que cutuca, na hora que vem, que mostra, que cutuca, a gente faz o bem? A gente exemplifica a lei do amor? A gente exemplifica a lei da justiça? Da caridade? Se a gente já ficar quieto, a gente já fez até a caridade. Já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. Mas, na grande maioria das vezes, o que a gente faz? A gente retruca, né? Retruca. Vibra. A gente vai para o embate. Vai para o embate, Também não adianta ficar calado e engolir fogo, né? Vibra. Que coitado do outro, recebeu todas as flechas. Recebeu todas as flechas, deu dor de cabeça, deu mal-estar, passou mal, tá com náusea, tá com tudo. E a pessoa tá lá, plena, não fiz o bem. Para quem? O estômago dela. Nem pro estômago, né? Não, pro dela até fez. Soltou. Bom, porque ela soltou, tá certo, Porque eu falei, não adianta também ficar calado e engolir fogo, também não adianta nada, né? Tá, mas não fez o bem.
Bom, não fez nada, né? Ficou. Não, fez, né? Se Fez. Leda se livrou, fez o mal. Fez o mal. Só não Não foi exteriorizou. neutra. É, E aí todo mundo fala assim, mas eu não falei. é. Mas você pensou, você criou, você mandou a energia. O que a Sônia sentiu hoje? Ela sentiu a energia do esposo. E foi isso que deu uma dor, não foi? É verdade. Dói mesmo, né? Quando a gente está errada, dói. Se eu tivesse certo, acho que não doeria, né? Concorda? É, Entendeu, gente? E aí, assim, no nosso dia a dia, quantas vezes nós fazemos isso durante o dia? A gente vai agora pegar uma cadernetinha e vai ficar fazendo, né, os quadradinhos, né? Então vamos lá, vamos pensar. Né? Ó, essa história é muito interessante, né? Porque, assim, o que ele achava? Que ele ia conversar com o monge e o monge ia dizer o quê? Né? Que nem quando ele colocou assim, não faço mal, faço bem. Não contendo a frustração com a resposta tão simples, o homem retrucou. Mas isso qualquer criança sabe, mas um homem de 80 anos ainda não consegue praticar, respondeu o monge serenamente. Por quê? Porque a pessoa, para praticar esse amor, esse fator, ela precisa do quê? Ela precisa se libertar dela mesma, ela precisa se libertar dessa essência Abnegada, egocêntrica. né? Né? É o egocêntrico que fica ali. E o que a gente fala? Tudo gira em torno do quê? Do meu umbigo, não é isso? eu. Tá me vendo? Nós estamos estudando um livro de tarde que fala sobre a carência afetiva. E aí, ali, o plano espiritual nos mostra que se todos nós somos carentes afetivos, todos nós temos uma carência. E você, cada vez que vai se colocando algo, traz uma dor. A gente, nessa terça-feira, ontem, né, nós conversamos sobre o egoísmo. Foi na sexta ou foi no domingo? Foi ontem ou foi no domingo? Foi. E aí todo mundo falava assim, mas eu não sou egoísta. É. Eu sou egoísta. Ah, não, então vamos lá. Tu faz isso, vamos lá para o checklist. Vamos lá no checklist. Todos nós somos. O que a gente não quer? É ver, é enxergar. Porque quando a gente enxerga, ainda a gente vai poder mais dar Aí não pode dizer que não desculpa, sabe mais, né? Ah, Eu não sabia, né? Aí dói mesmo. E dói 2 vezes. por que dói 2 vezes, Leda? A dor de você sentir e a dor de você falar, eu não sabia. Agora a gente já sabe. Não pode mais falar isso. Ai, Jesus. 2 vezes. Tá certo, tá certo. Não pode mais falar, eu não sabia. Agora não, agora tem mais essa desculpa. Não tem. Ó, estamos cientes de que a base de todas as religiões é essa. Faça o bem, não façam mal. Nós fazemos o bem? Me diz uma coisa, fazemos o bem para nós? Nós levantamos e fazemos o bem para nós? Não fazer o mal é fazer o bem? Não, Não? não. O Livro dos Espíritos nos explica que não, você tem que fazer o bem. Se você não fizer o bem, você está fazendo o mal. Está fazendo mal, né? Porque não está fazendo nada.
Não existe ficar em cima do muro. É, O livro dos Espíritos nos explica isso. Não existe. Ah, não estou fazendo nada. é. Ah, realmente. Não está fazendo nada. Está fazendo mal. E aí, pergunta que não quer calar. Levantamos. O que nós fazemos de bem para nós? É. Isso daí é para pensar? Esse silêncio assim? Pergunta básica. O que nós fazemos? Ó, Eu nós faço podemos. oração. Eu faço Primeira oração, eu ia coisa, falar isso a também. primeira E a coisa que eu oração faz acordo, bem eu para faço oração. vocês? Ah, Faz, Hein? E, ó, agradeço o meu despertar, a Meu noite de sono, peço é, que o meu dia seja iluminado, que eu seja possa fazer, calmo, tranquilo. que eu possa fazer o bem para mim, para É, as pessoas. Eu converso comigo é, e com ele, né? então, já é Aí eu uma faço coisa. meu café, é. faço bem para mim, sento para tomar Isso um aí, eu ia falar cafezinho. isso também, Ana Cláudia, eu ia falar. Depois eu vou fazer café, comer um pedacinho Ah, de pão. Faço isso. ah. Geralmente eu abro a janela e faço a minha oração, é muito engraçada. A hora que vem a claridade, eu já agradeço ali. Aí vai. Bom, Tá vendo? Ó, se vocês pararem para pensar, por que eu fiz a pergunta? O que vocês fazem de bem para vocês? Porque tem muita gente que acorda de mau humor. Bom. Tem mesmo. esqueci, eu vou dar um beijinho na Zoe antes de fazer o café, que ela está na minha cama. Aí eu já falo, te amo, te amo. Para o YouTube, a Zoe é a cachorrinha linda e maravilhosa. Quem não Está aqui conhece. do lado, está aqui do lado. O Urso, Tá eu preciso escutando? acordar ele. Não, Ele não ela já está acorda, ali, o Urso ela não está acorda, ali. ele dorme pesado. Então, olha, é só vocês pararem para pensar o que vocês fazem por vocês mesmos. Então, se vocês conseguem fazer o bem para vocês, vocês conseguem fazer o bem para o outro. Verdade. Se vocês se verdade. tratam, é só a gente começar a analisar, Entendi. fazer analogias. Se você faz bem para você, se você traz coisas positivas para você, você pode fazer para o outro. Então, Olha, você você, pode dar uma boa palavra para o outro. Já tem essência, é isso. você começou isso aí, eu falei, meu Deus, Essência, não. como eu tô Não. tão mal, né? Você Por que você começou. está tão mal? Nossa, a Sônia hoje está triste. Não. Eu falei assim, você começou a falar, Ah, eu falei, eu tô ruim, porque hoje eu já pequei várias vezes, etc. e tal. Bom, aí você falou, o que você faz de manhã? Você sabe que eu de manhã, eu oro para toda a minha família, eu visito a minha mãe todos os dias, eu faço assim uma energização dela para que ela fique bem, para que ela consiga desencarnar tranquila. Ela vai demorar mais uns 20 anos. Ela tem 100, mas o médico diz que ela vai longe. Aí eu vou numa outra tia que é muito doente. Aí eu medito para mim, eu faço mudra, porque eu sou uma pessoa muito insegura. Faço mudras, faço mantras para mim. Nossa, acho que eu levo quase 1 hora antes de sair da cama. Então, eu já melhorei, porque você perguntou o que você faz de manhã para você. Eu faço muita coisa, então não estou tão ruim assim. Então, na hora que você começou, eu Não, falei, estou ruim. Mas daí você não. foi falando, falei, não estou tão ruim assim, porque de manhã é sagrado fazer a via sacra para todo mundo. Quando eu estou lá no Brasil, eu venho aqui na minha filha, eu sinto os dois na cama, energizo os dois. Eu sou muito apegada ao Arcanjo Miguel. Vamos lá, eu convido ele. É o meu preto velho, não estou trabalhando, mas ele está sempre junto comigo. E eu faço isso toda a manhã, para depois ir tomar café, para depois começar o dia. Então, eu não estou tão ruim assim, tá vendo?
Mas não é muito bem. egoísmo eu achar Não, que eu tô fazendo tudo isso, eu faço de coração. Ninguém pediu nada para mim. Não, pedir não. Eu peço licença, eu falo para eles, falo, mãe, olha, de manhã estou fazendo oração, falo para minha tia, e aí agora eu dou um passeio pela casa. Toda manhã eu faço isso. Para minha filha também, mas eu peço licença, porque eu não quero entrar na casa dos outros de xereta, entendeu? Mas então, acho que eu não estou tão ruim assim, não. Foi bom, foi bom. Tudo que você falou aí já deu uma melhorada na minha autoestima. sabe? É porque muitas vezes a gente sempre quer uma coisa muito grande, né? Mas a gente precisa começar pelo básico, que é esse entendimento, essa ligação com Deus. Se eu não tenho a principal ligação com Ele, eu vou me ligar a quem? É. Eu vou começar meu dia com quem? Né? É aquela coisa assim. A Sônia também mora no interior. Então, aqui a gente escuta muitos pássaros, né? É aquela, né? Maritaca que corta As teus fios. as maritacas, os bem-te-vis, aquela loucura toda. De manhã as maritaquinhas cantam. Eu falei assim, olha como, que lindo essa natureza, né? Essas florzinhas de manhã se abrindo às 11 horas, sabe? É tudo tão belo. Por que você está triste, né? Às vezes você fala assim, por que você está triste? Olha que lindo. Ah, todo mundo tem aprendizado. Não é problema, é aprendizado. São os aprendizados que nós Então, viemos. mas às vezes a gente acha que a gente está fazendo isso para o meu bem. Eu que estou fazendo isso, eu acho que é para o meu bem, porque eu me sinto bem. Não sou egoísta de estar fazendo isso, de estar Mas se você não sentindo começar isso. Pois então, mas se você não começar por você, para Eu distribuir, sei. ou Se eu você não me começa amar, por né? você, Se eu não me amar, né? como que você vai poder amar as outras pessoas? Como que você vai poder acolher as outras pessoas? Exatamente isso. Mas às vezes dá uma insegurança mesmo, viu? Né? Não dá? Sabe, eu entendo o que você quer dizer, mas essa insegurança veio porque é aquilo que a gente estava conversando. O mundo está sem empatia, né? Então o outro não faz. E às vezes fica falando no ouvido daquele que faz, né? Não faz nada, mas fica dando opinião, pitaco naquele que faz. Então você fica assim, tô certo, tô errado, tô certo, tô errado. Não, você tá certa, você tá fazendo bem, não tá fazendo mal nenhum, sabe? Tá ali, tá fazendo doação, tá olhando para o outro, sabe? Então eu falo assim, sempre que a gente pode fazer o bem, a gente, sabe, com pensamento, doando, sabe, através de palavras, através de uma oração, a gente tem condições. Você mesmo falou assim, tirar o dinheiro do bolso. Muitas vezes a pessoa vai lá dar aquilo que não vai fazer falta, mas vai chegar, fazer uma oração, eu vou vibrar para você, olha, você vai ficar bem, sabe? A sua cabeça vai melhorar, você vai se sentir aliviado. Vamos lá, vamos no grupo da oração. Vamos lá, fortalecer. Então, vamos pensar. Sônia, quando você voltar, vem fazer parte do grupo de tarde. Todo dia a gente está junto. Todo dia. É mesmo? Todo dia? Todo dia, de segunda a segunda. Tem dia que é 15 para as 6 e tem dias, no dia dos estudos, é 5h30. Cícera também, se quiser, pode vir. Todo dia tem oração. Todo dia. Todo dia a gente vibra pela humanidade. Nós fazemos vibrações pela humanidade na hora de Maria. Todo dia a gente vibra. Aí eu achava bom, porque é o que eu falei, eu já falei isso várias vezes. Como eu não acho um grupo para eu entrar, então eu tenho que me virar do jeito que eu aprendi. Agora que eu faço isso, eu não fazia, não. Então, porque você sabe que a gente tem uma espiritualidade que precisa ser trabalhada. Então, eu trabalho ela sozinha mesmo e tá
por enquanto está dando certo. Mas é melhor você ter um grupo, é melhor você expor, é melhor você falar suas Vem com a pataquadas. gente. Vem com a gente. Agradeço, acho que vou mesmo. Quando Como é que eu voltar, a entro gente aí? A sua secretária me ajuda? depois a gente passa todos os canais do Passa Zoom. todos os links. Tá lá, tá bom. A gente te ajuda, a gente te ajuda. Pode deixar. Porque eu Assim, sou ó, analfabeta com ó, com o vídeo. o convite fica para todos no YouTube, porque assim, tá lá na página do Pingo de Luz, que nós fazemos vibrações diariamente. Essas vibrações começou desde a pandemia. Ah, é? Nos reunimos todos os dias desde a pandemia. Vou ver. Se eu não conseguir, eu peço socorro para a menina aí, que de vez em quando eu falo com ela. A Vivian. A Vivian. a- Ué, quando eu vou faltar, eu falo, eu não estou, eu falo com ela, porque o que eu vou fazer? Você fala com a Vivian, eu tava menina, deixa eu ver quem eu tava falando, a da Vivian. Ué, eu não as conheço, né? Então, todo A mundo é Vivian está menina. sem imagem hoje. Daqui a pouco ela entra. Ela estava com imagem, daqui a pouco ela entra. Ela deve estar de Uber. Vamos lá, então, ó. Acredito que a resposta esteja no fato de que a percepção de nossa existência é ainda egocêntrica, que nos leva a viver como se a vida estivesse a partir de nós e exclusivamente para nós. Acreditamos e vivemos como se fôssemos as únicas ilhas existentes no oceano. É assim? Não, né? Será que a gente é assim? Não, eu acho que não. Não, né? Pensar que a gente é uma única Dá até ilha. uma no agonia de pensar que a gente acha que a gente é o único. Não, não. Então tá Eu bom. acho que desde o momento que a gente se reúne aqui, a gente Tá. já não se acha único, não. Também Acho que já foi, né? Mas assim, a gente já Esse pode... daí, eu acho que já foi. Eu acho que já Ai, foi, né? deu A até gente um já aperto no conseguiu, coração agora. mas nós já fomos. Opa! Com Sim, certeza. sim. É. Não percebemos que existem outras ilhas tão importantes como nós e que todas estão interligadas pelo mar da vida e que por isso mesmo todas interagem umas com as outras, afetando-se reciprocamente. Quando nós conseguimos entender que nós podemos ajudar, que temos um tantinho de aprendizado, mas o outro também tem um tantinho de aprendizado. E um ouvindo o outro, a gente consegue uma solução muitas vezes mais clara. Mais fácil. Com certeza. A gente É não uma se troca. sente sozinho, Valéria, porque a gente sente a troca aqui, a atenção das pessoas, o Às vezes amor. E aí a você gente não fala se uma sente. coisa, a outra pessoa complementa, né? Isso. Pensa igual, a gente vai. Você vai crescendo, vai É legal, é acrescentando. muito bom. Eu acho isso muito importante. Entendeu? São projetos que a espiritualidade desenvolveu, né? Porque a ideia de Bezerra de Menezes era essa. Como que eu posso fazer sentir? Né? Porque assim, os espíritas, eles sempre tiveram o quê? A gente sempre estudou demais. Demais, demais, demais. A gente sempre foi aquela coisa assim, ratinho de livro mesmo, né? Então, a gente sempre estudou muito Kardec, a gente sempre estudou muito Chico, depois a gente começou a vir para as outras leituras para complementar. A gente via muito com Ramatiz, com Miramês. Então, assim, a gente vinha nessa sequência. E aí, de repente, ele veio e falou assim, ó, não está dando muito certo, vocês têm técnica. Técnica a gente tinha realmente, mas não está faltando o coração.
Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu fui na reunião da aliança, que me apresentaram todo este lado, eu fiquei maravilhada, no sentido assim, meu Deus, olha quanta coisa que nós podemos fazer. Eu tinha um projeto dentro da casa que era o Falando ao Coração, que a espiritualidade também veio, nos chamou e falou assim, ó, o trabalhador está sofrido, o trabalhador está doído, o trabalhador está passando por apuros, vocês têm muito jogo de cintura para o assistido, mas vocês não estão tendo esse jogo de cintura com vocês mesmos. Vocês perderam o ouvido com o trabalhador. Aí a gente foi implantar. No dia que a gente foi implantar, né, a gente encheu a casa de bola. Aí você fala assim, de bola de gás. Vamos lá. Vamos colocar bola de gás. Na outra semana fizemos corações com violeta. Outra vez fomos trabalhar o medo com bola de gás hélio para a gente soltar. Cada mês eles tinham uma novidade com a gente tinha criatividade como se a gente estivesse trabalhando com criança, que a gente tinha que criar. Mas por quê? A gente soltar esse adulto, pegar, reconquistar essa criança que existe dentro de nós. Nós somos assim, muitas vezes. A gente vai se fechando. Então, esse não é um projeto meu e do Sérgio. Nós fomos treinados desde a casa espírita, tá? A gente recebeu muito treinamento para isso. Mas foi a primeira coisa que o Ruiz falou para nós. Então, a espiritualidade já vem falando, nós precisamos olhar, acolher os assistidos de uma outra forma. Não adianta só técnica, não adianta só o paz. A gente precisa fazer com que eles se sintam acolhidos, falem e trabalhem seus sentimentos. Porque vocês trabalhando os sentimentos, todos nós trabalhamos, é o fator de aceitação. A gente se aceitando é muito mais fácil. As coisas são mais leves. Todos nós estamos numa fase de aprendizado, todos nós. Todos nós temos defeitos. Mas também temos muitas virtudes. E muitas vezes a gente não enxerga essas virtudes. A gente só enxerga os defeitos. Mas quanta coisa boa nós temos. Então, esse projeto é da espiritualidade. Né? E a gente vai trabalhando com ele, com todo carinho, com todo amor, para que dê certo. Às vezes a gente consegue acolher com muita, assim, com mais facilidade, outras vezes não. Ah, Sônia, olha lá, a Vivian tá ali, ó, é a menina, como diz você, toda de ali com a fotinha de azul. Nossa, ela é a Vivian. Obrigada mesmo por menina. Foi ela que falou. Para mim, Tô todas longe. são meninas. Para mim, Tô todas são longe. meninas. Que bom que você te conhecer, então. Ai, ai. E a gente só se fala pelo WhatsApp, né? Só pelo WhatsApp. É. Já é alguma coisa, né? A gente se Ah, fala. é verdade. Mas eu vou te amolar um pouquinho mais. Tá Sem bom? problemas. Como eu falo para todo mundo, eu sou analfabeta. Meu marido fica louco comigo, porque ele me ensina as coisas. Daí eu vou fazer, daqui a pouco eu falo, ai meu Deus do céu, eu não lembro, deixa eu lá perguntar. Ele fala, eu já te expliquei. Eu falo, já, mas eu já esqueci. E não é porque eu não gosto, né? Sabe quando você não faz uma coisa que você não gosta? Mas o que eu vou fazer? Tem que estar, é o mundo, né? Não é? É. Mas eu tento. Mas que eu não gosto, eu não gosto. Ai, ai. Mas olha, através do Zoom até que você conseguiu um monte de amigo, vai. Pois é, tá vendo? Achei ótimo.
aonde que você ia pensar que você estaria no outro país e E falando continuaria com no as centro, pessoas, exatamente, exatamente. recebendo seu passe e tudo, tá vendo? Muito Ó, bom, muito bom. por isso a prática do bem é a melhor ferramenta do equilíbrio individual e coletivo. Começa por nós para que a gente possa exemplificar para esse coletivo, tá? O ecossistema divino é de natureza familiar, não individual. Por isso, na oração que Jesus nos ensinou, o Mestre fala no plural: o Pai Nosso, o Pão Nosso, perdoai as nossas ofensas, enquanto a nossa oração for: meu Pai, o pão, perdão a mim, seremos como aquele idoso que visitou o monge, um sabedor da verdade, mas que ainda se vê como uma única ilha do universo. Está no eu, não está no nós. A gente está 100% no nós? Não, né? Eu acho que quem é mãe e quem é dona de casa, é impossível você viver o tempo inteiro no eu, né? Ou não? Assim, às vezes, quando eu pergunto se a gente está 100% no nós, né? É que, assim, muitas vezes eu falo assim, não, nós estamos vivendo nós trabalhamos na coletividade. E aí, assim, tá, nós já estamos trabalhando na coletividade, mas a gente conseguiu resolver a nossa parte do eu? Saímos do egocentrismo, já trabalhamos esse eu de uma forma libertadora? Né? Então, assim, são reflexões que eu fico pensando. Às vezes não, né? Eu acho que a gente ainda volta no eu, né? A gente É. dá um passeio no nós, na coletividade, mas a gente ainda volta muito no eu. Não largamos mão ainda. Aí você fala assim, mas você não falou que era começar? Tudo bem, começar, mas começar e Começar, sair, não ficar, né? como começando. Começar e sair. Tem que começar por nós. A gente tem que estar fortalecida nesse eu, para que a gente possa trabalhar na coletividade. Uma das coisas que eu sempre tive dificuldade de compreender, e quem trabalhou comigo na casa presencial, era isso. No dia de trabalho, muitas vezes a gente tinha, na casa que eu trabalhava, a gente tinha 90 médios. Quando a gente tinha 30 médios, nossa, a gente estava soltando fogos de artifícios para poder trabalhar. Porque cadê os outros? Cadê os outros 60? Cada um estava no seu eu. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho não sei o que. Então, é nisso que eu falo. Quando a gente entra para o trabalho da coletividade, claro que tem horas que a gente não vai conseguir. Tem horas, mas não significa que a gente não vai estar ali deixando de fazer. Porque, assim, às vezes a gente não vai trabalhar na casa espírita, mas a gente vai estar trabalhando de uma outra maneira. Mas a gente vai estar servindo da mesma forma. E trabalhar na casa espírita, trabalhar com, como a Sônia fala, assim, eu estou tentando achar um lugar para me aconchegar. Trabalhar com um grupo é muito mais fácil do que trabalhar no individual. Fazer a sustentação toda no individual. Estou aprendendo a fazer. Oi? Estou aprendendo a fazer. E muitas vezes a gente acaba fazendo esse individual quando a gente vai sustentar a nossa família, quando a gente vai dar sustentação. Mas tem uma hora que a gente precisa de sustento, né? Por isso que eu estou E nesse aí é grupo, onde né? o grupo, Por e isso aí que eu onde estou entra o nesse grupo. grupo. E aí onde entra o grupo, né? É. Onde entra o grupo.
Então, assim, a gente compreender aonde que eu vou precisar do grupo, tá no coletivo, trabalhar no coletivo, fazer isso, mas quando eu não puder, nem sempre eu vou tá abrindo porque eu estou fazendo qualquer coisa. Mas às vezes eu estou dando suporte para aquele que está precisando de mim. E sou eu que vou ser a sustentação. Mas vamos refletir. Se somos ilhas ou se somos uma ilha? Como estamos? Estamos no nós, no meio nós ou no eu? No nós. Cada um responde por si, pelo amor de Jesus. Cada um responde por si. Porque a gente responde e depois chega lá, a doutora Inácio pergunta. Tá no nó. Tá mesmo, é. Então vem cá. Ó, vamos ver. Eu vou te fazer umas perguntas. Vamos ver. Vamos ver. Aí fica toda triste, porque não tá no nós. Tá no meio. Todos bem? Então vamos lá. Nenhuma Valéria, pergunta? Oi, Ana. não, oi, eu não tenho uma pergunta. Hoje eu queria pedir uma vibração. Eu acabei de vir hoje da minha hidro e a gente estava procurando uma colega que a gente não estava conseguindo entrar em contato com ela desde ontem à noite. E agora eu acabei de ficar sabendo que ela teve um AVC, foi encontrada em casa desde ontem e está na UTI. Então eu queria ver se a gente podia fazer uma vibração para ela. Nome e aonde? Cristina, e ela tá. Peraí, o nome todo eu até coloquei aqui. Não, você mentaliza, né? É preferível Tá, não falar o nome todo, porque como a tá gente bom. está no YouTube, aí Ah, para ó, não ficar o nome tá. todo da pessoa, senão eu Cristina, vou ter que cortar. tá bom. E Santa você Casa. mentaliza. Tá na Santa Casa? Tá. Isso, tá bom. Eu não falo, assim, é uma das coisas que a gente presta atenção, tá? Então, às vezes, a gente presta atenção nos nomes, para a gente não dar os sobrenomes, essas coisas Ah, todas. A gente precisa cuidar, né? Zelar por todos, né? uhum, Tanto que as imagens também não é mais disponibilizada, ninguém vê os nossos rostinhos, só escuta as nossas vozes. As pessoas bom. nos conhecem por vozes e não por Uhum. imagens. Eu agradeço. Vamos lá. Então, nesse instante, nós vamos mentalizando essa luz intensa de gratidão, 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 a gratidão pela vida, a gratidão por estarmos aqui nesse grupo, a gratidão por conhecermos um pouquinho de Deus, nosso Pai Criador, de Jesus, de Maria. E nós vamos vibrando intensamente por todas as moradas do Pai neste universo imenso, pela terra bendita e amada que nos acolhe, mentalizando onde há guerras, essas guerras insanas, dolorosas, trazendo dor, muita dor, envolvendo os hospitais da zona de guerra, acolhendo todos aqueles irmãos que estão necessitando. Vibrações intensas, iluminadas, a envolver o nosso Brasil. Mentalizando, pedindo a Maria, a Jesus, a toda essa espiritualidade que possamos doar intensamente aos grupos espirituais que estão trabalhando no Pantanal, na Amazônia, em todos os lugares onde há queimadas, recolhendo os animais,
aqueles que estão indo para os veterinários encarnados, os animais que desencarnaram, que possam ser recolhidos rapidamente. Nós vamos doando toda a nossa energia, todo o nosso ectoplasma, para que eles possam auxiliar esses irmãos que tanto têm sofrido com essas queimadas insanas e dolorosas. Nós vamos assim mentalizando a reconstrução de todos esses habitats, esses biomas. Nós vamos mentalizando a força da terra vermelha e as sementes sendo semeadas com a força da espiritualidade maior. Nós vamos vibrar intensamente. Vamos envolvendo de amor e de luz, muita luz, todos os hospitais. No dia de hoje, vibrando por essa irmã, amiga da Ana Paula, a Cristina, que teve um AVC, está na UTI da Santa Casa, pedindo a espiritualidade amiga que possa auxiliá-la, que a equipe de guardiões possa fazer toda a asepsia do ambiente de UTI, retirando os medos, as inseguranças, as tristezas, para que o plano espiritual, os médicos, possam auxiliar, e que ela sinta essa vibração de luz, de amparo e de muita fé, e que a vontade do Pai seja feita. Nós vamos assim mentalizando essa luz de amor, de fé e de esperança, adentrando os nossos lares, envolvendo os nossos lares de amor, de luz, abençoando os nossos entes queridos, em bênçãos de fé, de harmonia, de equilíbrio, de serenidade. E que possamos também sermos envolvidos nessa energia positiva. Que o amor, a fé, possam nos equilibrar, físico, emocional e espiritual. Que possamos ter essa semana de luz, de paz e de muita serenidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus, Jesus.